as pessoas mais bem-sucedidas compartilham de duas características comuns, que é a autoconsciência e a autenticidade. Você já viu alguém com perfil semelhante? É aquele programador, né, que para ser produtivo, ele precisa colocar o fone de ouvido dele, né, para conseguir focar, né, cara? E daí sai até fumaça, né? Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Upgrade Talks. Aqui nós discutimos as estratégias que vão alavancar a sua carreira de TI, levando você para uma jornada que vai além do código. Eu sou Leonardo Chaves e o tema que eu preparei para o vídeo de hoje é como você pode obter o dobro da sua performance com metade do esforço. Eu sei que isso pode soar bom demais para ser verdade, mas o fato é que a fórmula para você obter o dobro da sua performance, né, com metade do esforço, é resultado de uma pesquisa realizada pela Inermetrics com 197 mil pessoas, né, aproximadamente, em 23 países durante 7 anos. Mostrando que as pessoas mais bem-sucedidas compartilham de duas características comuns, que é a autoconsciência e a autenticidade. Autoconsciência para reconhecer as situações que lhes fazem ter sucesso e autenticidade para encontrar maneiras de alcançar objetivos que se ajustem, né, ao seu estilo comportamental. De mesma forma, entendem quais são as suas limitações e onde não são eficazes, né, o que os auxilia a compreender onde não ir e como não devem agir. Né, aqueles que entendem suas preferências de comportamento natural são muito mais propensos a buscar as oportunidades certas, da maneira certa e no tempo certo, né, e assim obter os resultados que desejam. Eu não sei se você sabe, mas eu venho da carreira técnica. Né, eu era programador. E em determinado momento eu realizei que para me diferenciar eu precisava estudar outras coisas que não fossem apenas ferramentas técnicas e conceitos metodológicos. Isso é o que todo mundo, né, que fazia o que eu fazia estudava. Então eu comecei a estudar sobre gestão estratégica de pessoas, relacionamentos interpessoais e liderança, né? E várias bibliografias que eu consultei coincidiam, né, na afirmação de que um líder precisa reconhecer o que cada um de sua equipe tem de melhor e assim tentar proporcionar um cenário onde se possa aproveitar desses atributos. Bom, só que isso me parecia lógico, né? E sem muito encantamento, na verdade. Né? Até passar por processos de terapia e coaching que me proporcionaram o reconhecimento dos meus atributos e comportamentos
com uma provocação de usá-los ao meu favor. E, cara, é muito legal assim quando você toma posse, né, dos seus atributos, dos seus comportamentos, porque eles explicam muito o porquê você faz o que faz, né? Ou seja, o porquê você toma certas decisões e comportamentos. Um cliente que eu tenho de mentoria, né, que eu fiz esse processo com ele, ele utilizou uma palavra muito legal, né, que eu vou utilizar aqui também. É como se descortinasse, né, os motivos que o levam a tomar certas decisões. E isso importa muito, cara. Assim, faz muita diferença, né, na nossa profissão, na nossa vida pessoal, porque a maioria das nossas decisões, né, ou seja, que tomamos sobre os nossos comportamentos, elas são inconscientes. Né? Ou seja, na maioria das vezes, nós reagimos ao ambiente, cara, à situação. E isso é completamente normal. Né? Na verdade, isso faz parte da nossa natureza como ser humano. E quando tomamos a consciência de como preferimos nos comportar, né? O que nos motiva a fazer o que fazemos, né? E quais são os nossos atributos mais evidentes, as nossas reações passam a ser nossa escolha. Ou seja, na verdade, nós paramos de reagir, né? E passamos a agir ao nosso favor. Quer ver um exemplo de uma situação em que reconhecer nossas preferências faz muita diferença nos nossos resultados? Olha só que legal. Quando eu passei pelo processo de coaching, né, eu cheguei a fazer alguns assessments, né, que me deram a clareza de qual era o meu perfil de liderança e quais eram as minhas preferências de comportamento. Assim, eu queria fazer um parêntese aqui, porque eu não sei se esse termo, né, é familiar para você, né? Mas um assessment é um teste que uma pessoa faz respondendo a várias perguntas, né, a respeito do cotidiano, né? Ou seja, das decisões que ela tomaria frente a uma situação comum, né? No fim, o teste, né, a ferramenta gera um relatório que deduz como você prefere se comportar como líder, né? Ou, na resolução de problemas, no relacionamento com as pessoas, né? Enfim. Existem vários assessments disponíveis no mercado com relativo nível de precisão. Tá? De todos que eu fiz, o que eu mais gostei, né, o que eu achei mais completo, né, disparado assim, né, em comparação com os outros, foi o Advanced Insights Profile, né, que é o da Inermetrics. Que assim, ele me revelou tanto ao meu respeito, cara, assim, e fez tanta diferença na minha vida, que inclusive eu tomei a decisão de me especializar na ferramenta, né, que esse é inclusive o motivo que eu falo com tanta propriedade assim a respeito dessa empresa. Uma vez que eu liderava pessoas, né, e assim, claro, eu queria extrair o melhor delas, né, eu poderia proporcionar uma forma delas serem ainda mais produtivas e motivadas. E assim, a maioria dessas ferramentas tem um custo, né? Ou seja, aliás, melhor, tem um investimento, né? Tanto para acessar, né, para ter acesso à ferramenta, como para obter uma análise de seu resultado, né? Hoje eu ofereço,
né, acesso ao Advanced Insight Profiles para os meus clientes de mentoria sem um custo adicional, onde eu faço uma devolutiva segura, né? Mas se você quiser conhecer ou experimentar, né, esse tipo de ferramenta, existem 2 assessments, né, muito bons, né, que você pode acessar de forma online e gratuita e aumentar a percepção de si mesmo. Um deles é do VIA Institute, né? Eu vou disponibilizar o link na descrição desse vídeo, ou postagem, né, onde você estiver assistindo, que busca reconhecer quais são as suas forças de caráter, né? Ou seja, os seus valores. Tá? E o outro, na verdade, ele não é gratuito, né? Mas ele é um bônus, né, que você adquire quando compra esse livro aqui, ó, né, Descubra Seus Pontos Fortes. Né? Ele é da Gallup. Na verdade, o assessment se chama Clifton Strengths, né, que busca reconhecer quais são os seus talentos dominantes. Tá? Você tem acesso ao assessment quando compra esse livro. Na verdade, existe uma edição até mais nova, né? Esse meu aqui ele é mais antigo. E passa a chave de acesso, né, que ela está disponível na contracapa do livro, né, que é esse daqui, ó, é um código que ele vem para ser raspado. Então, quando você compra esse livro, você tem acesso à ferramenta e você tem essa chave, que ela é única, né, que te possibilita executar o teste, né, e tal. Eu comprei esse livro pela Amazon. Tá? Eu também vou disponibilizar aqui o link, caso você se interesse em comprar, né, porque vale muito a pena, ele é muito instrutivo. Uma observação importante, eu acho que a Amazon ela também oferece livros usados, tá? Mas para você acessar a ferramenta, né, a chave que eu mostrei aqui, ela é única. Tá? Então, ou seja, existe o risco de você comprar um livro usado e a chave já ter sido utilizada. Né? Então, nesse caso, né, o ideal é que o livro seja novo, né, para você conseguir usar a primeira vez. Bom, e agora fecha parêntese e eu nem sei mais onde é que eu estava. Ah, lembrei. Eu ia exemplificar como reconhecer nossas preferências de comportamento pode fazer uma grande diferença em nossos resultados. Quando eu fiz o teste da Inner Metrics, né, o assessment da Inner Metrics, ele revelou que eu tenho uma preferência de ser introvertido para executar tarefas. Né? Ou seja, eu prefiro trabalhar sozinho no meu canto, né, quando eu preciso executar tarefas. E assim, você já viu alguém com perfil semelhante? Aquele programador, né, que para ser produtivo, ele precisa colocar o fone de ouvido dele, né, para conseguir focar, né, cara, e daí sai até fumaça, né? Pois é, então, esse sou eu. E assim, tem gente que tem a preferência oposta. Ou seja, de ser extrovertido na execução de tarefas. A pessoa que tem esse perfil prefere desempenhar tarefas em grupo. E, cara, não tem nada de errado em um perfil ou no outro. Né? É muito importante, né, que eu faça esse disclaimer, né, porque o resultado de um assessment não é uma avaliação de bom ou ruim. Né? Na verdade, não existe bom ou ruim nesses casos, nesses resultados. Né? Nós podemos dizer que todos os resultados são bons. O que pode acontecer é você estar inserido em um ambiente que não explora adequadamente o seu perfil. E
saber disso, cara, assim, né, saber que eu tenho perfil introvertido, né, para execução de tarefas, me fez adequar o ambiente para que eu pudesse produzir dessa forma, né, assim, aproveitando dessa característica, ao invés de não respeitá-la. Né? Eu tenho uma tendência de não ser produtivo quando eu preciso resolver problemas ou tarefas em grupo. Eu sou introvertido quando se trata de tarefas. E isso não quer dizer que eu, né, ou alguma outra pessoa que tenha o mesmo perfil, não trabalha bem em equipe. Né? Existem outras interações em equipe que são favorecidos por outros comportamentos. Né? Ou seja, mas na execução de tarefas, eu prefiro a introversão. E essa característica poderia ser um problema para mim se eu não encontrasse uma alternativa para explorar dela o benefício, cara. Saca, assim, eu liderava pessoas, né? E entendendo que o trabalho de um líder em sua maior parte, na equipe ou em um grupo, né? Isso poderia ser um ponto fraco, cara, que eu teria que lidar. Então, cara, o que eu fiz? Olha só que legal. O horário em que eu costumava chegar no escritório que eu trabalhava era por volta das 9 horas. Tá? Eu procurava sair de casa às 7 e ia caminhando. Né? O tempo que eu gastava de caminhada né, de casa até o escritório eram apenas 10 minutos. Cara. Assim, ué, então o que eu fazia, né, entre a minha casa e o escritório que demorava 2 horas? Cara, eu parava num café e abria o meu caderninho, meu notebook, cara, e ali eu produzia. Sabe assim, ali eu percorria toda a programação do meu dia, né, o que eu ia fazer, quais eram os problemas que eu ia enfrentar, quais eram as alternativas, né, como poderia resolver, né, as coisas que eu ia enfrentar durante o dia. E, cara, assim, na boa, se eu não fizesse isso, o meu dia era uma bosta. Sabe assim, eu precisava, cara, daquele momento. E como eu falei antes, né, quando atuamos dentro das nossas preferências, o nosso esforço é muito menor do que se estivéssemos em um ambiente antagônico, né, tendo que adaptar o nosso comportamento, né, onde não estamos à vontade ou, sei lá, não sabemos navegar naquele ambiente. E por isso é muito importante tomar consciência, né, delas, ou seja, das nossas preferências, pois podemos usar isso ao nosso favor, né, quando vamos interagir com o mundo, cara. Então, ou seja executando tarefas, relacionando com as pessoas, mantendo o nosso ritmo ou, sei lá, obedecendo padrões sistêmicos. E, adicionalmente, quando descobrimos quais são as nossas preferências, cara, quais são os comportamentos naturais e buscamos atendê-los, nós atendemos também os nossos fatores de motivação de engajamento. Ou seja, aumentando a nossa satisfação e felicidade. E o contraponto disso é que se não atendemos, nós podemos entrar em um cenário ao qual temos que adaptar, cara, o nosso comportamento. E quando fazemos isso, nós geramos estresse. Ou seja, nós não estamos em nosso habitat natural.
muitas pessoas, elas se sentem frustradas, né, com o seu trabalho, cansadas, né, entendem que não são reconhecidas. E assim, cara, isso é muito comum, né? Pesquisas demonstram que 50% da população mundial não é satisfeita com o seu trabalho, cara, com o que fazem, né? Podendo ser um sintoma de que não estão atuando dentro de suas preferências. Ou seja, tendo que adaptar constantemente o seu comportamento para atender o cenário atual, né? Frustrando não só elas próprias, mas seus colegas, né? Seus empregadores e sua família, cara. Queria dar mais um exemplo de reconhecimento e aplicação das preferências comportamentais. Na última empresa que eu trabalhei, quando nós implantamos o Scrum, né, como metodologia oficial, né, de gestão dos nossos projetos, organizamos os times de produto em um número de 5, né, ou 6 devs aproximadamente, né, contando com o Scrum Master. Uma variação que nós achamos necessário implementar foi criar um papel de um dev que ficasse por conta de resolver as ocorrências em produção, né, que pudesse acontecer. A empresa oferecia ao mercado produtos de software, né, ou seja, nós não trabalhávamos com projetos sob demanda, tá? Então, o nosso desafio estava em criar e evoluir produtos, né, que a empresa oferecia. Então, era comum que alguma situação qualquer, né, provocasse um bug ou, sei lá, precisasse de uma atualização de emergência do software, né, que o time que cuidava, né, daquele produto tinha que resolver. E assim, por mais que o framework, né, que o Scrum suportasse desvios, imprevisibilidade, né, ou repriorização, cara, era muito frustrante, né, o time ter que parar para resolver um problema quebrando o planejamento daquela sprint. Né, se você trabalha com Scrum, você sabe o que é isso que eu estou falando. Então, nós criamos um papel específico nos nossos times e né, que chamamos de líbero. Saca, líbero, o levantador? Né, que poderia ser assumido por um ou, sei lá, 2 devs, né, dependendo do produto, que não tinha o seu esforço contabilizado na planning da sprint, né, e que assumisse essa responsabilidade, né, ou seja, de resolver as ocorrências em produção, né, caso elas viessem a acontecer. Se não acontecesse nenhuma ocorrência, né, o líbero entrava como recurso produtivo do time, né, resolvendo os cards do backlog. Muito bem. Acontece que existem vários perfis de profissionais, né, mesmo quando todos são técnicos. E antes de implantarmos o Scrum, né, naquela empresa, havia uma pessoa, cara, em um dos times, que assim, ele era o estereótipo da produtividade, cara. Sabe assim, muito bom tecnicamente, muito seguro, né? Ele conseguia fazer as coisas no prazo combinado, ele atendia o suporte. Cara, assim, quando ele não estava almoçando, sei lá, ou nos intervalos, ele estava 100% produzindo. Sabe assim, vez ou outra, cara, todo mundo dá uma dispersada, né? Sei lá, entra na internet, dá uma navegada, nem sim, em um site fora e tal. Cara, só que ele não, ele era o bicho. Né? E sempre muito preocupado com o resultado geral do produto. Quando nós implementamos o Scrum, de cara,
colocamos ele como Scrum Master, né, do time do produto que ele era especializado. Né, eu pensei assim, falei, pô, um trator desses, né, vai influenciar todo mundo do time. Né, assim, não vai ter impedimento que para esse time. Cara, e assim, por incrível que pareça, esse time começou a cair. O produto começou a apresentar muitos bugs, cara. E o clima, né, né, daquele time, ele estava relativamente hostil. Essa pessoa, né, esse dev, que era extremamente motivado e produtivo, ele estava frustrado, cara, e sem saber como ajudar essas questões. Só que assim, o que aconteceu, né, cara, assim, na verdade? Essa pessoa, né, que a gente colocou como Scrum Master, ele é uma pessoa extremamente motivada a resultados. Né, de um perfil que dá mais importância no que precisa ser feito do que no como. E assim, até aí, cara, tá tudo bem. Né? Muitos líderes têm esse perfil. Na verdade, até para ser líder, né, o ideal é que tenham mesmo uma autodominância. Né? A gente chama esse perfil de comportamento como o perfil da dominância. Só que a dimensão da influência dele, né, ou seja, né, desse dev, é mais discreta do que sociável. Né? E a sua dimensão de cautela também relativamente baixa. Né? Ou seja, ele tinha um perfil de executor no mais alto grau de pontuação, cara, assim, com uma consistência elevada e disposto a correr riscos. Né? Fazendo com que os problemas que surgiam na equipe, ele assumisse para resolver, cara. E, cara, assim, por mais bem intencionado que ele estava, ele não conseguia resolver tudo para todos. Né? Imagina, ele tinha as tarefas dele, né, as de Scrum Master, e ainda resolvia os cards, cara, da galera. Né? Se surgisse alguma dificuldade ali do time, e ainda ficava puto, porque nem ele nem o time conseguia dar vazão em tudo, cara. Né? Ele estava trabalhando fora das suas preferências, fora do seu habitat natural. E quando nós percebemos isso, nós mudamos, cara, a alocação do time e nós colocamos ele temporariamente como líbero. Né, já que estávamos com muita ocorrência, né, em aberto, né, porque né, o time estava organizado daquela forma, e a gente precisava da velocidade. E outra pessoa, né, do time assumiu como Scrum Master, e aí, cara, a coisa fluiu. Sabe assim, os chamados né, de problema que foram abertos, né, enquanto o time estava organizado daquela forma, cara, foram todos resolvidos. E o time passou a entregar né, os cards, a cumprir o planejamento com muito mais consistência. Né, eles começaram a cumprir os objetivos das sprints. Percebem, né, com este exemplo, como é importante saber quais são as nossas preferências, os nossos talentos e comportamentos? Não, assim, se esse dev tivesse a consciência deles, né, ele poderia propor outra organização, cara, né, sem precisar passar por aquilo. Né, ou sei lá, ou mesmo eu, né, que como seu líder, né, se eu tivesse essas informações, eu poderia ter evitado, cara, esse cenário de frustração, né, ou, sei lá, possibilitado o seu desenvolvimento, cara, de outra forma. Beleza, Léo, beleza, entendi tudo, você já me convenceu. Agora eu quero descobrir quais são os meus talentos e preferências. E aí, como é que eu faço?
Bom, como eu expliquei, essa não é uma tarefa muito trivial, não, né? São informações que estão mantidas e controladas pelo nosso inconsciente, cara. Né? E por isso elas não são claras. O ideal é que seja um trabalho de tomada de consciência sob orientação de um coach, cara. Psicólogo ou, sei lá, alguém treinado para dar uma devolutiva de qualidade. Outra alternativa, né, são os links, né, que eu comentei e disponibilizei aqui na descrição desse vídeo. Né? Eles já ajudam bastante. Na verdade, eles não são tão completos, né, como a ferramenta do Advanced Insights Profile, né, mas já dão uma boa clareza, né, sobre os seus talentos e seus valores. Eu até cheguei a preparar aqui né, alguns relatórios das ferramentas, né, para mostrar para vocês. Olha só. Esse daqui é o relatório gerado pelo VIA, tá? É o relatório do VIA Institute. Então, quando você entra, né, ou seja, naquele link que eu disponibilizei lá, você faz um cadastro, né, você tem que fazer um login, a ferramenta de início ela aparece, ela está em inglês, né, mas é possível você selecionar lá o português. Então você faz o cadastro e ele te abre, né, o acesso ao teste que gera esse relatório, né, que é um relatório de forças de caráter, né, ou seja, de valores. Então eu gerei esse daqui para mostrar, esse aqui é meu, tá? E ele traz as 24 forças de caráter, né, ou seja, valores mais evidenciados, né, baseado nas respostas que você dá no teste, né, nas perguntas que ele apresenta para você. Então, por exemplo, no meu caso aqui, a força de caráter, né, o meu valor mais evidente é o amor ao aprendizado. Olha que massa. Ou seja, isso quer dizer que eu me motivo, né, as coisas que mais me motivam, na verdade, estão relacionadas à geração de conhecimento, ao aprendizado, né? Ou seja, eu me motivo quando eu estou aprendendo algo novo ou quando eu ensino. Né? Ou seja, por isso que eu estou motivado a dar esse treinamento aqui, a fazer esse vídeo aqui para vocês. Né? Ou seja, então vou até ler aqui, ó. Amor ao aprendizado. Você adora aprender coisas novas, né? Tanto em aula quanto por si próprio. Você sempre gostou de escola, de ler e de museus, em qualquer lugar que haja oportunidade de aprendizado. Olha que massa. O meu segundo valor é a criatividade. Ou seja, pensar em novas formas de fazer as coisas é a parte crucial de quem você é. Você nunca está satisfeito em fazer algo da forma convencional se é possível um modo melhor. Então, ou seja, cara, com posse dessas informações, ao meu respeito, eu consigo buscar essas coisas, trazer para mim um ambiente que me proporciona isso. Isso é que é valioso, porque se eu tenho esse ambiente, eu sou muito mais eficaz, eu sou muito mais motivado. Eu tenho também aqui esses relatórios, esses outros relatórios que eu preparei, esses aqui são da Gallup, né, que eles são extraídos com o teste que eu comentei aqui a respeito desse livro, né, do Descubra os Pontos Fortes. E olha só que massa, cara. Ele gera esse relatório aqui. Quais são os seus 5 talentos dominantes, né? Aqueles que mais representam, né, as suas habilidades. Né? Então, por exemplo, no meu caso aqui, ele disse que em primeiro lugar eu tenho a intelecção, depois eu sou ideativo, depois excelência, depois input, depois contexto, né? Ou seja, e explica o que significa cada um desses talentos. Sabe? Então, assim, é muito legal isso daqui, cara, quando você vê, é muito legal porque você se reconhece nisso, né? Ele gera um segundo relatório, que é o relatório de percepção de pontos fortes, né? Então, assim, ele vai além, né? Ou seja, ele gera aquele relatório que é uma descrição dos talentos. Aqui ele já dá insights,
né, personalizados a respeito dos seus talentos. Então, por exemplo, o que você faz para se destacar? Né, ou seja, falando, né, no meu caso, sobre a intelecção. Né? Depois ele fala a mesma coisa. O que eu faço para me destacar utilizando o meu talento de ideativo? Olha que massa isso, cara. Enfim, e aí ele fala de todos eles. E esse terceiro relatório que ele gera, olha que massa isso aqui, é um relatório de planejamento de ação, cara. Sabe, ou seja, cada ponto forte que ele né, ou seja, que ele descobre a seu respeito, ele gera um plano para você aproveitar melhor dele. Então, por exemplo, aqui, ó, a respeito da intelecção, né, que é o meu talento mais evidente, né, segundo o teste, o assessment da Gallup. Ele fala o seguinte, ó, incentive as pessoas ao seu redor a usar todo o seu capital intelectual, refazendo perguntas para elas e motivando-as no diálogo. Ao mesmo tempo, perceba que algumas delas vão achar isso desgastante e vão precisar de tempo para refletir antes de entrar na situação. Olha que massa, cara, que outro. Liste suas ideias em um registro diário. Essas ideias servirão como uma rede para o seu moinho mental e poderão gerar insights valiosos. Olha que bacana, cara. E eu faço isso, né? Igual eu comentei para vocês aí no vídeo mais cedo. E assim ele faz, cara, ele dá várias sugestões para cada um dos talentos que ele gera. Então, assim, é bem bacana, né? É um assessment que está disponível como bônus, né, quando você compra este livro. Eu acho que vale muito a pena. E assim, um outro caminho, cara, que você pode, né, tentar fazer é uma autoanálise. Sabe assim, observando como você se comporta em determinadas situações, né, o que lhe incomoda e o que lhe motiva em certas ocasiões que lhe demandam energia. Né? Algumas pessoas conseguem fazer bem uma leitura de si mesmo, sendo inclusive este um grande talento. Não é verdade? Assim, e torná-los específicos, né, para reconhecer quando acontecem. E uma forma de fazer isso, cara, é perceber quando você tem aquele frio na barriga, né, e quando você vai fazer alguma coisa, né? Ou seja, quando você se empolga ou quando você se chateia, né, em determinado evento. Ou seja, assim, seleciona esses momentos, cara, né? Por exemplo, uma reunião, ou sei lá, quando você vai fazer alguma apresentação, falar em público, atender algum cliente, né? Seleciona os eventos que lhe provocam sensações mais fortes e escreve, cara, como você se sente e o que você faz. Ué, mas escrever? Cara, escrever. Escrever é importante porque uma sensação é subjetiva. Né? Assim, é abstrato, cara. Então, quando você escreve, o processo de escrita em si torna aquela sensação específica, cara, objetiva. Né? Nós somos obrigados a estruturar o nosso pensamento pelo simples fato do processo de escrever. Então, quando você faz isso, você passa a reconhecer aquela sensação, né, aquele comportamento, muito melhor. E assim, cara, todas essas são alternativas viáveis para ajudar, né, você que quer se desenvolver, seja líder ou não, pois conhecendo quais são, cara, os seus talentos, né, o que te motiva, né, e como você se comporta, né, você consegue utilizar esses atributos de forma consciente, cara. Né, inclusive para planejar e desenvolver projetos,
para alcançar objetivos específicos na sua vida, com a metade do esforço. Beleza? Galera, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Este foi mais um vídeo da série Upgrade Talks, né? Como você pode obter o dobro do seu desempenho com a metade do esforço. Eu sou Leonardo Chaves, pensando fora do código. Endsub. Nossa, eu não acredito que eu terminei esse vídeo assim. Eu vou deixar ele desse jeito.